Vocês. E, de início, eu queria sinalizar um lugar para a gente trabalhar ao longo dessa uma hora e meia. Né? E que lugar é esse? Bom, como é que eu cheguei aqui para dar essa palestra? Né? As justificativas, os porquês. Como que a data de hoje, com esse tema, com esse palestrante, acontece? Bom, sou professor da universidade. O local onde eu trabalho na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Eu lido com um campo de formação de professores. Eu tenho um interesse, um gosto, uma fantasia com as questões da interioridade, da subjetividade da docência. Né? E não ignoro os aspectos objetivos, sociais e políticos. Mas cada um tem o direito, garantido pela Constituição, de ter os seus objetos sexuais de fantasia. O meu estão ligados à subjetividade, à interioridade. Né? E, dentro disso, estava eu lá, no meu trabalho como professor da universidade, numa reunião da Pró-Reitoria de Graduação, anunciam o lançamento do escritório de carreiras. Eu falei, interessante, gostei da brincadeira. Outro dia eu estava na minha sala, tentando lá escrever meus ensaios e artigos, vem no e-mail, né, um convite, como deve ter sido feito para essa palestra, do Ricardo Amorim, né, com matemática. Eu olhei e falei, por que não? Aí, pretensiosamente, eu escrevi, olha, estou aqui na Escola de Educação Física, gosto de conversar sobre a docência, acredito que a docência tem decência, e eu gostaria de oferecer uma proposta de conversa, reflexão e atividade. Mandei. Mas não é que o universo respondeu? A professora Tânia responde, falou, vem cá que eu quero conversar com você. A professora Tânia é uma pessoa que fala pouco, eu também, umas 2h30 de conversa. Me chama para fazer uma intervenção com os alunos. Topei, você vem para cá, estou aqui. Foi essa a trajetória. Né? Temos uma proposta de falar sobre a carreira docente, a carreira de professoras e professores, mas depois dos 2 pontos, vem alguns termos que propositadamente eu lancei. Falar sobre vocação, um termo polêmico, né? Alma, outro mais polêmico ainda, né? E o mais polêmico de todos, a palavra possível. Mas por que você está colocando que isso é polêmico? Primeiro, porque eu acho que é possível dizer que a Universidade de São Paulo, ela é solução, ela não é problema para o Brasil. Acho que as pessoas que estão aqui dentro estão entendendo o que nós estamos falando. Né? O cenário nacional, a atual conjuntura, tem colocado muitos pontos de interrogação sobre a cultura brasileira, as instituições. O que te motivou, né, além de estar lá sentado, vem a mensagem do escritório de carreira. Vem algumas premissas. Primeiro, que a Universidade de São Paulo tem um papel relevante e, por mais que ela tenha sido discutida, né, pela sociedade, tenha sido colocada em xeque se essa universidade está em si mesmada ou se ela está a serviço da sociedade, essa universidade é patrimônio do povo brasileiro. Ela é também patrimônio do povo paulista, não exclusivamente, primeiro é do povo brasileiro. Né? É do povo paulista. A nossa universidade apresenta soluções para a sociedade brasileira. É importante que a gente veja a universidade como um centro de desenvolvimento humano, de socialização da cultura, de produzir soluções para esse país. E ela o faz porque temos uma outra aposta, uma outra crença de que algo é possível, de que dentro de uma universidade pública como a USP, o funcionalismo público, o serviço público está a serviço da sociedade. Ele é solução e não é problema. Ou seja, que a universidade crie, otimize e amplie espaços para que o conhecimento, o saber, as pessoas possam viabilizar suas existências com dignidade. É na aposta de que mais saber é mais poder. Acreditamos na universidade, acreditamos também na questão do servir. Aliás, a palavra servir não é necessariamente uma referência a ser servo de absolutamente nada. Mas o servir, inclusive o servir público, é algo que precisa ser resgatado e honrado. E é por isso que nós estamos vivos e juntos dentro desse auditório.
A noção de serviço está sendo perdida, e é exatamente por isso que nós estamos numa crise ética e política, porque as pessoas apenas querem se servir do sistema. Quem quer só se servir, não serve. Então, quando estamos juntos aqui, tentando partilhar conhecimento, estamos juntos aqui para pensar a vida da melhor maneira possível, com crítica e criatividade, estamos honrando o papel desse patrimônio público que é a Universidade de São Paulo, dos servidores públicos da educação. Estamos aqui para servir na perspectiva, na dimensão da educação, e nós temos uma outra crença que nos levou a estarmos aqui vivos e juntos, que é que nós acreditamos que a docência é viável, com todos os problemas que nós temos em termos de políticas públicas para a docência e para a escola. A escola, a docência, são realidades possíveis e viáveis. Se nós não tivermos esse otimismo crítico, não um otimismo ingênuo, achar que o tempo é senhor das nossas almas e do nosso destino, não. É que nós temos a compreensão de que a realidade se move, ela é mutável, e as nossas vidas podem estar sobre a orientação das nossas próprias mãos. Ou seja, temos um grau de autonomia relativo para fazer a história como possibilidade, a história não como destino. É por isso que nós estamos aqui. E uma outra questão é porque, e agora eu queria apenas justificar, por que nós achamos que a carreira docente ela é possível? Por que a escola é possível? Porque há um conjunto, né, de discursividades que tem colocado isso em dúvida, que é uma coisa. Isso se dá em decorrência da diversidade cultural que vivemos. Mas a outra é um projeto perverso, de descreditar as instituições públicas, da escola, da própria docência, para poder fazer um outro modelo mais privatista das relações humanas, da própria educação e do controle sobre a educação. Então, antes que alguém me chame de esotérico, porque eu falei de vocação e alma, e já teve algumas vozes dentro de um instituto importante aqui da USP que mandou e-mail, manifestamos estranheza porque o senhor está falando, fazemos parte de um grupo de estudos, o senhor está falando de alma e vocação, o senhor está idealizando a profissão, um conceito ingênuo. Falou, calma, muita calma nessa hora, né? Estamos querendo fazer um outro tipo de recorte. Então, eu me lancei dentro dessas premissas, é o que moveu a nossa ousadia para que nós estivéssemos vivos e juntos aqui. Aí eu quero fazer uma proposta. Acabei de apresentar minhas justificativas. Se vocês querem uma palestra, doravante, ou se vocês querem uma conversa. Conversa em que sentido? Podemos desde já, abrir as perguntas, mas isso é um improviso? Não, isso é apenas uma estratégia. Né? Meio que piagetiana, para gerar um pouco, né, de movimento. Ou seja, mas as perguntas devem estar dentro do escopo, sim, na adoção do que? Aí vocês viram o programa, né? Que as perguntas, se vocês admitirem que a palestra, eu tenho aqui um enredo construído, e dou lógica a ele, vou e abro depois os últimos 30 minutos para perguntas. Mas se quiserem uma conversa, e eu confesso que eu me sinto mais à vontade assim, né? Eu acho que nós poderemos não só mobilizar o conhecimento sobre educação e sobre docência que está dentro da própria plateia, porque eu não vou me colocar aqui no sentido que estou aqui para ensinar alguém, né? Embora, com certeza, quando a gente propõe uma palestra, a gente quer marcar a experiência. E isso tem a ver com o significado da palavra ensinar, que é ensignar, que é marcar o outro. Ou, na docência, já tem de saída, sobretudo quando a gente pega o ensino, uma pretensão forte, ensignar o outro. Eu não estou aqui numa posição, não me sinto confortável de chegar, que eu tenho pressuposto saber que eu vou ensinar para uma plateia, e que, de uma certa forma, eu tenho que ter sucesso nela, né? Mas eu tenho que trazer um conteúdo e uma proposta. Poderia ser na forma de palestra, ou de uma conversa, que abríssemos perguntas já, e que nós explorássemos o universo da docência. Agora, as perguntas, se for a opção 2, que eu estou por dentro, e tentando induzir essa plateia para que seja, e vocês já perceberam, descaradamente, que nós explorássemos, né, aquilo que vocês acham que é importante, dentro do escopo docência, mas eu só levantaria também só para aguçar a atenção e a percepção de vocês. Olha, seria bacana também que nós falássemos, e estava no programa, a especificidade, a docência tem uma especificidade, ela é trabalho ou ela é profissão? Isso, para quem quer pensar uma carreira, a docência como projeto de vida é algo muito importante. A noção de trabalho é a noção de trabalho profissional.
E trabalho docente? Tem alguma particularidade que o difere das outras formas de trabalho? Né? A questão de quais são as imagens carregadas de significado, não é imagem pela imagem. Nós somos seres sapientes de pensamento e linguagem. Nossa vida é orientada por imagens carregadas de sentidos e significados. Que imagens e significados seriam importantes pensar, não só para adentrar a carreira docente, mas, sobretudo, para transitar e, por vezes, e talvez seja necessário pensar, em que teremos que ter algumas imagens para abandonar a docência, porque talvez seja uma das atividades mais decentes que alguém pode fazer. Outra premissa é que nós não estamos aqui para convencê-los a serem professores. Isso é irresponsável, na minha opinião. Nós temos que criar um contexto para que sejam produzidos sentidos e significados para a docência. E esses sentidos e significados, do ponto de vista não social, não da política pública. A política pública precisa que os professores tenham sentidos e significados para que essa política vá adiante. Mas tem algo que transgride todos os papers críticos e pós-críticos do campo da educação, que é a subjetividade humana, que é a interioridade. Entre eu, os meus alunos e a política pública, tem mais um parceiro aí que se chama inconsciente. Dentro do escopo, docência, vocação, especificidade natureza e especificidade do trabalho docente e a relação entre subjetividade e docência, trazer o ponto de vista do sujeito ao longo de uma carreira, currículo, caminho, um indivíduo, ele é muitas vezes motivado, né? Ele pode planejar uma carreira, mas muitas carreiras são orientadas mais para a direita, para a esquerda, podem ser consideradas como uma maratona, uma corrida de 100 metros, por causa de algo chamado contingências. Eu não imaginava que eu estaria aqui, num passado não muito longínquo, e as contingências, o e-mail, né, fez com que essa realidade fosse possível. As contingências, que é algo que não aparece nas grandes reflexões racionais, né, científicas, sistematizadas, elas são determinantes na vida de alguém. E elas são negligenciadas não só pela política pública. A política pública não vai conseguir resolver o problema de cada um. Mas a escola, uma coordenação, aquele departamento tem que lidar com singularidades, subjetividades, pessoalidades, aonde a coisa acontece de fato. O indivíduo. Indivíduo é uma palavra que eu também não gosto. A pessoa, né? Bom, tentei fazer todo um trabalho de persuasão. Vocês gostariam de palestra ou de uma conversa? Uma sacanagem, né? Alguém se opõe se a gente fizer a opção número 2? Eu tentei justificar a estratégia. Podemos abrir um... Então, e eu sei que isso é uma atividade de risco. Abre o microfone, alguém faz uma pergunta e esse universo aberto. Mas foi por minha conta e risco, eu tenho que assumir. Professor, vamos trocar, se for convite? Oi, obrigado. Porque assim eu fico livre para entregar o microfone. Obrigado. Esse daqui está poderoso. Então, dentro dessas noções de docência, carreira, subjetividade, né, especificidade, e também um aspecto que eu gostaria só de lançar, né, para concluir, para a gente fazer o microfone rolar, que é, se a docência e uma profissão, ela é um projeto, ela é um percurso, ela é um caminho, ela é uma carreira, toda carreira, metaforicamente, deve ter uma primavera, um verão, um outono e um inverno. As razões que te motivaram e te inspiraram na primavera não são as mesmas razões que vão te inspirar. Vai te inspirar diferente no outono e no inverno. O que eu quero dizer com isso? Uma parte substancial da carreira docente acontece na vida adulta. E isso traz implicações para a qualidade da docência. Isso traz implicações para que você permaneça nessa jornada ou você a abandone. A vida adulta, do ponto de vista psíquico, tem algumas particularidades. Entre elas, e que se nós observarmos que a realidade do corpo docente brasileiro é uma realidade que se inscreve na vida adulta. E estar entre a adolescência e a velhice, estar entre o outono e o inverno da vida, muda a perspectiva sobre si mesmo, sobre a vida e sobre as escolhas. A docência como escolha na vida adulta.
Eu trouxe isso nas minhas mangas para poder brincar aqui numa conversa, para que ela tenha sentido e significado. Né? Peço desculpas um pouco pela reverência, mas eu não consigo ser a não ser eu mesmo. Então, podemos partir para a estratégia 2 ou alguém se opõe e gostaria de... Que bom, então vamos lá. Obrigado. Quem me ajuda com a primeira pergunta? E eu pediria, sem querer cercear, para que isso possa rodar bastante ao longo de 1 hora e meia, que fossem com perguntas bem concatenadas, bem objetivas, uns 30 segundos, não porque eu quero abortar, para que eu possa entender, trabalhar essa questão, dentro do possível, e passar para as outras pessoas, porque o conhecimento está nessa sala. Obviamente eu tenho um papel estratégico, mas está aí com todo mundo. E eu sugeriria que a gente fosse passando assim o microfone, as pessoas que forem pensando em perguntar, que a gente fosse passando nessa sequência, para facilitar. Por favor, se apresenta e a pergunta. Você tem o microfone. Obrigado. Bom dia, meu nome é Mário, eu sou da Rádio USP e estou fazendo mestrado na ECA. E tenho o objetivo de entrar para a docência. Eu queria fazer um paralelo com a carreira de jornalista ou de radialista, que todo mundo acha bem bacana o rádio, acha legal, só que quase ninguém ouve quando você vai ver na prática. E a docência, me parece assim, que você tem um conhecimento vasto, depois você resolve dar aula, é a sensação. Então, o que eu perguntaria sobre docência e sobre essa questão de alma e vocação? Me parece que a sociedade acha muito bonito, tem a parte ideal, mas na prática o que acontece? As pessoas não estão se sentindo valorizadas para entrar nesse campo, né? Ou acabam entrando como uma opção que acabou surgindo. Então, como valorizar isso, tal qual foi feito na Coreia? Eu via o secretário dando uma palestra de lá, que em 20 anos eles mudaram, e achei bem interessante esse modelo. Como a gente pode ter um modelo de viabilidade nesse campo da vocação e da alma? Obrigado, e obrigado pela pergunta complexa, e eu vou ter que assumir que eu vou dar uma resposta talvez muito aquém da sua expectativa, mas não vou fugir dela. Bom, vou por partes. Alguns tópicos da sua pergunta. O primeiro que eu vou explorar é dar aula. Nossa aula na escola é doação? Essa é uma questão importante, né? E isso remete a um debate na formação de professores muito grande. Olha, nós não somos... Professor e professora não é tio nem tia, como o professor Paulo Freire colocou. Professora sim, tia não. Se eu não me equivoco, esse era o título. Trazendo à tona a dimensão da docência como profissão. Né? Essa é uma questão bastante importante. Então, assim, a noção de vocação, de sacerdócio, está muito ligado à docência, sobretudo dentro de um histórico, de um passado. Historicamente, nós viemos construindo uma reivindicação na docência, por conta de quê? Por conta da complexidade da sociedade. Uma sociedade cada vez mais tecnológica, diversificada, desigual e cada vez mais urbana, de populações absolutamente de proporções muito grandes. A família, o clã, o grupo social, como era feito num passado de séculos, não dá conta de socializar os conhecimentos que são importantes para tomar parte. A sociedade ficou muito complexa. A educação escolar é uma forma de educação, né? A escola é uma demanda da modernidade. Nós reservamos para a escola a complementação da educação familiar. A família é a educação primária. A escola se constituiria numa educação secundária. E hoje, para responder sua pergunta, né, em parte, pelo menos estou tentando, se não tivéssemos educação escolar, vamos fazer uma brincadeira de imaginação, não como um devaneio, mas como uma forma de entender a relevância social da escola e da docência. Né? Sempre se colocou, né, a gente brincou com a questão de dar aula, é cada vez mais profissional, o discurso, a demanda. A categoria de professores começou a perseguir uma noção de profissionalidade, porque o mundo moderno, a sociedade complexa, está pedindo cada vez mais elementos na sua formação, porque precisa cada vez mais da escola e do professor. Dá um exemplo dessa demanda, fazendo exercício de imaginação. Lhe dou. A primeira, se não tivéssemos educação escolar, logo também não tivéssemos professores, que diferença faria? Parece um devaneio, mas não é. Primeira questão, a nossa democracia, que tem seus problemas, se encontraria num nível muito mais precário. E não é a democracia brasileira, hein? Nós estamos vendo pelo mundo
os movimentos reacionários que estão sendo reacionários, por um lado, populistas, por outro, como tem comprometido a organização e a viabilização das pessoas, e inclusive o desrespeito pela condição da vida humana. Se tem um lugar onde é um direito comum, onde tem uma vida pública comum, onde logo, desde os primeiros anos de vida, eu tenho que sentar ao lado de alguém e estabelecer uma relação pública, esse lugar se chama escola. Se não tivéssemos educação escolar, logo, se não tivéssemos a docência, estamos aqui para reafirmar, não de uma maneira panfletária, de maneira racional, porque já teve movimentos na história da educação que propuseram o fim da escola, o abreviamento da educação básica. Houve na discussão da LDB um momento que se colocou, olha, a escola para o povo é obrigatória e gratuita até a 6ª série, antes da LDB que foi aprovada. Teve um grupo que defendeu essa tese. Hoje é incompatível. Voltando, se não tivéssemos escola e a docência, a democracia estaria comprometida. As formas de produzir riqueza, e também precisamos pensar em distribuí-las, estaria mais desigual. Provavelmente, sem a escola e sem a docência, nós teríamos um outro problema, que a desigualdade entre homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, seria maior num país como o nosso em termos de desigualdade social. Vou parar por aí. E também tem um aspecto que não é menos importante. A infância e a adolescência têm na escola não um lugar de dormitório nem de depósito, mas tem uma palavra que as pessoas não gostam muito: custódia e zelo da infância e da adolescência na escola. Não é menos importante do que isso. Também. Por conta dessas demandas, por conta dessas relevâncias, a formação de professores teve que perseguir um modelo de profissionalização. Numa sociedade liberal, a categoria de professores percebeu, e a sociedade também, a importância da educação escolar: mais saber, mais poder; menos saber, menos poder, mais desigualdade. E essa escola pública, republicana, de um país com tanta diversidade cultural, atenção, dar-se conta da diversidade é dar-se conta da desigualdade. Lá na escola pública, principalmente, precisa de um processo de preparação, já que é complexa a realidade, precisamos de uma preparação complexa e de uma política de Estado, e não mais de governo, que a cada momento uma equipe técnica quer fazer uma reforma a seu sabor, ignorando toda uma trajetória histórica. A todo momento muda a proposta curricular, as diretrizes curriculares, o plano de carreira de professores e o discurso. Diferentemente da Coreia, diferentemente da Finlândia, em que a revista Veja sempre tenta nos convencer de que tem um modelo que nós deveremos perseguir porque eles são evoluídos, só não nos contaram que em Singapura, que é a bola da vez, que fez uma grande reforma, o número de alunos e o número de países e a população de Singapura é, acho que 2 vezes menor, ou mais, ou 3 vezes menor do que a população de estudantes brasileiros. Só não contaram essa história para nós. Né? Perseguir uma ideia de profissionalização. O que é profissão? Né? Importante. Profissão é trabalho, mas nem todo trabalho é profissão. É uma questão. Trabalho é a ação dos seres humanos para transformar as coisas, as vidas, as pessoas, a própria existência. Eu posso fazer um bolo, eu posso montar uma banda, uma produção artística, ou fazer uma ação social sem que isso seja uma profissão. É um trabalho, é uma ação deliberada de transformação da vida. Outra é um trabalho de natureza profissional. E um trabalho de natureza profissional, vamos chegar à noção de profissionalidade docente, ela tem algo importante, que seria o seguinte: uma profissão, primeiro, tem que ter demanda socialmente reconhecida. Está doente? Demanda. Quem é? É o médico. Está precisando de defesa dos seus direitos? O advogado. Existe uma demanda social explícita, historicamente elaborada. Essa demanda precisa de recursos humanos que tenham preparação, cursos de preparação profissional. Além de uma demanda social, uma profissão precisa de um curso de preparação profissional, e profissões complexas precisam de produção de conhecimento para o exercício da profissão. E também precisam de associações, sindicatos e algumas, em que pese, né, são os conselhos profissionais para
regularizar a profissão, fiscalizar, defender direitos, trazer os profissionais. A associação é para discutir questões de um grupo. Pode ser até uma associação recreativa. Tem associações profissionais. Tem conselho profissional, garantido por lei. Quem pode, quem não pode exercer aquela profissão. E tem o sindicato que faz defesa de direitos trabalhistas. Uou! Falar de profissão é falar de um trabalho complexo que tem itens muito específicos. E mais uma coisa, que profissão precisa de uma linguagem comum entre os profissionais, né? Homeostase, eu preciso cuidar da homeostase do meu paciente, não é um termo lá. Jurisprudência. Se não houver uma linguagem, conceitos comuns, o diálogo e a orientação de uma profissão. Agora, a questão é a seguinte, como é que é a linguagem no campo da educação? Ela é plural. E aí eu volto a uma questão, né? A categoria de professores perseguiu historicamente por complexidade, necessidade social e pela produção de um pensamento crítico, buscou a imagem da profissionalização para tentar se aproximar e se igualar às profissões liberais, reivindicando valorização social. No entanto, os poderes públicos tomaram emprestado o conceito de profissionalização e remeteram aos professores exigências do tipo, se é profissional, tem que se responsabilizar. Mas, às vezes, os poderes públicos pegam a noção de profissional, remetem aos professores o status de profissional, fazem a exigência que faz. Os profissionais têm que se responsabilizar pela sua prática, pelos seus objetivos, pelos desdobramentos da sua prática. No entanto, não tem feito o quê? As condições de profissionalidade. Um plano de carreira, mais plano de Estado, um projeto mais ao longo prazo para desenvolver gerações, e não tanto um projeto de governos efêmeros, passageiros e, sobretudo, itinerantes. A profissionalização é uma reivindicação essencial. A profissionalização se tornou um campo de manobra e manipulação por parte, sobretudo, da categoria de professores com... Não estou falando para ter a desprofissionalização. Estou fazendo uma crítica que precisa de formação, precisa de sindicato, precisa de pesquisa em educação, precisa de projeto de longo prazo, para dar sustentabilidade. Falar de uma profissão precisa de condições de profissionalidade, né? Então, esse embate da valorização depende muito, né, das políticas públicas e, sobretudo, da noção sobre a natureza do trabalho docente. Se você me permitir, tentei explorar um pouco como que o conceito de profissionalização é uma demanda histórica de professores e como ele tem sido sequestrado inadequadamente, inadvertidamente pelos poderes públicos. Essa é uma questão. Outra é a natureza do trabalho docente. E agora estou aproveitando a sua fala para trazer um tópico que estava na manga. O que caracteriza... Falamos que trabalho pode ser toda ação de transformação. Alguém teve esse trabalho aqui. Mesmo que não cobrasse a floricultura, podia ser enviar para alguém. Foi lá, planto, colho e entrego e faço o uso que eu quiser. Trabalho. Mas não precisava ser necessariamente profissional. Ok? O trabalho docente é uma forma de trabalho. O trabalho docente, na modernidade, tem sido considerado um trabalho profissional e socialmente relevante. E tem sido contestado por conta de como a política se apropria dele, é verdade. Mas ele tem uma natureza. No mundo de hoje, várias profissões estão emergindo e outras estão sendo subtraídas, estão desaparecendo. Por uma revolução no modo de produzir conhecimento, no modo de estabelecer novas demandas, né? E a emergência de novos problemas, e por isso surgem novas profissões. A docência vem persistindo, e eu acho que ela persistirá. Mesmo que nós tenhamos ainda uma revolução no campo tecnológico que afeta a docência, sempre nós teremos a necessidade entre um saber, mesmo diante de uma ferramenta, nós teremos a necessidade da arte e da mediação. Sobretudo na infância e na adolescência. Não exclusivamente, mas sobretudo. Voltando à questão do saber docente, tem um aspecto importante para que a gente possa pensar, que é o seguinte: na docência, ele é um trabalho, primeiro, que do ponto de vista da política pública, eu não escolhi meu professor,
e o aluno, e eu não escolhi meu aluno, como um direito dos cidadãos e das cidadãs, como obrigatoriedade da família e do Estado, vamos para a escola conviver com os outros integrantes dessa sociedade na qual eu me insiro. Essa é uma questão importante, diferentemente do advogado ou do médico, profissões liberais, ou do engenheiro, ou do prestador de serviço, que não estou satisfeito, rompo agora no meu livre-arbítrio, na minha vontade, por razões pessoais, eu rompo essa relação, esse contrato. Não dá para falar, vai embora da minha vida você como aluno, sai da minha frente. Não estou autorizado a fazer. Já no passado aconteceu isso, hoje está mais difícil, ainda bem. E também não é tão fácil falar, não gostei de você. Vai embora, professor. Embora no privado isso acontece com uma certa recorrência, né? Mas, porque tem um princípio republicano. A educação como direito faz com que o encontro docente-discente seja marcado por uma relação que tem que ser construída. Esse é um dado importante. Eu não escolhi meu professor, eu não escolhi o meu aluno, eu posso escolher o meu médico, posso escolher o hospital, posso, entre aspas, depende das condições, né? Posso escolher o engenheiro, as profissões liberais, mas eu rompo. Isso garante uma permanente e tensão não é ruim, hein? Aliás, se não tiver tensão entre você e o seu amor, quando a tensão vai embora, você vai ficar chateado ou chateada. Tensão é relação, é ligação. Haverá sempre uma eterna e permanente tensão entre o ensinar e o aprender, entre o corpo docente e discente. Isso é a raiz, é uma das raízes da atividade docente. Esse contexto, esse ponto de partida da relação docência e discência. Do ponto de vista republicano, de construir uma convivência em que nós não temos, assim, deliberadamente, uma relação de consumo. Gostei, fica. Não gostou, sai da minha frente, aluno e professor. Isso no dia a dia, no cotidiano, é um aspecto muito importante. Um outro aspecto da natureza do trabalho docente, que não é apenas uma doação, não somos tios e tias, não somos pastores dos nossos alunos, ou teólogos, em que a gente vai exercer um sacerdócio, é um trabalho, mas trabalho que se chama profissional, por causa daqueles elementos, curso, leis, associações e tal, a natureza dele não é exatamente a mesma. Outro, o que marca a atividade docente, além dessa natureza de encontro essencial, é que ele é um trabalho imaterial. Ele é muito imaterial. Aqui da minha fala, qual que é a materialidade? Agora, eu não estou te entregando um celular, um computador, não estou lavando a sua roupa e te entregando ela passada. O trabalho docente é muito marcado por conceitos, atitudes, valores e ensinar a saber fazer, procedimentos. Qualquer área, biológica, exatas, humanas, implica no dia a dia do trabalho educativo, conceitos, atitudes, valores, habilidades, saber fazer. É diferente de um trabalho que se vai ter de produção material. Já vou passar o microfone, senão eu só vou Alguém no campo. tinha levantado a mão por aqui. Lá de cá, eu vou chegar aqui, tá? Não vou esquecer. Vai lá. Obrigado. Realmente tem uma voz bonita como radialista, né? Parabéns. Vamos lá. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou aluno da Escola Politécnica e quando a gente entra no campo da engenharia, a gente ouve muito que o engenheiro ele não precisa trabalhar como engenheiro, pode trabalhar com um monte de coisa. Você estava falando sobre a relação entre o ensinar e o aprender acontecendo entre alunos e professores. Eu queria saber como que você vê isso numa mesma pessoa, uma pessoa que gosta muito de aprender e que vê a carreira docente como uma forma de estar inserida no meio acadêmico e não fugir dos estudos, não fugir da ciência pura e dos estudos. Tá legal. Vai botando disciplina em mim, me ajude, porque eu vou embora, vocês me cortem, tá ok? E eu vou tentando me apoiar dentro da contribuição. Obrigado pela pergunta. Se eu esquecer uma parte dela, você me resgata. Uma que eu lembrei é essa coisa de alguém que tem uma disposição para ensinar e para aprender. Eu acho que é outra questão da docência, né? Tem a ver com essa questão que você está colocando do ensinar e aprender. Além do que, resgatando a questão anterior, mas ligando já
a sua contribuição, o trabalho é imaterial. Né? Ele não é só imaterial, mas nessa materialidade que a sociedade está acostumada a ver, um produto. Esse produto do ensinar, né, do educar, como ele tem uma noção de materialidade meio diferente, conceitos, atitudes e valores, que é isso que a gente propõe na escola, ensinar a fazer, a interpretar, a escrever, eventualmente a jogar, a desenhar, não se dá dentro daquela relação de novo, como as outras profissões. Podemos romper a nossa relação de contrato a qualquer hora, na educação não acontece, e quando estamos intervindo profissionalmente, né, muito é aquilo que eu estou chamando de simbólico, abstrato, e tem consequências materiais. Mas no dia a dia, como agora, estamos trabalhando com símbolos, imagens, ideias. A sociedade, e aí você vê, professor, além do senhor dar aula, o senhor faz mais alguma coisa? Porque se eu estivesse entregando alguma coisa sobre a sua mesa, a materialidade dá uma sensação mais tácita e concreta de trabalho. Entender essa natureza é muito importante. Até porque, voltando à sua contribuição, uma das questões essenciais da docência é o apreço pela curiosidade. A curiosidade. Quem tem curiosidade tem já dentro de si o bichinho para querer conhecer, aprender. E tem um verbo bem bacanudo que anda de mão dada com a curiosidade, que é o desejar. Geralmente quem tem desejo tem uma necessidade de busca de algo que lhe falta. Aliás, a educação só é possível, e a vontade de aprender só é possível, e a curiosidade aparece porque existe uma falta em nós. Sem falta, não tem busca. Nascemos incompletos, precários. Não fala mal da gente. Não estou falando mal de vocês. Se tem alguém que está precário, que sou eu, barrigudinho, careca, mas a precariedade pode ser sinal de virtude, mas isso é um discurso corporativo, tá bom? Se comporta, beleza. É uma questão importante, que hoje uma das crises na relação docência e decência é como que eu crio uma atmosfera e uma circunstância para que tenha espaço o desejo. Nós produzimos cultura, nós produzimos conhecimento, porque de saída nós somos seres condicionados e não seres absolutamente determinados. Explico. Uma abelha, hoje, amanhã e depois, será uma abelha. Já traz em si, de forma determinada, um conjunto de informações genéticas que faz ela ter uma adaptação. Uma abelha nenê e uma formiga bebê se adapta muito mais rápido do que um ser humano. A nossa ignorância, a nossa incompletude é que justifica a nossa busca. E é por isso que isso também coloca que a educação é um pacto de solidariedade entre as gerações. E isso vai sendo perdido. Esse é mais um aspecto importante, né? Na relação entre ensinar e aprender, entre alguém que tem uma curiosidade diante de uma área que já está grávido de desejos, entra um aspecto de complexidade no jogo da faculdade, sobretudo no início dos primeiros anos. Mas não é só na faculdade, você já acompanha as relações entre ensinar e aprender há décadas. Quando nós pegamos um tratado de didática magna, que foi um pastor luterano que pensou a arte de ensinar tudo a todos, é um clássico da educação. A questão é, vou fazer uma provocação teatral, mas que remete sempre, a docência e tal, né? Não é possível ensinar tudo a todos. Não é possível incluir todos em tudo. Não, seu elitista maldito. Como não? Não é possível inserir todos em tudo a todo momento. Porque eu acredito no tio Freud. Tio Freud vem e fala o seguinte: são 3 profissões impossíveis. Ele exagerou, mas é porque ele queria tratar de um aspecto. Não toma literalmente o que o tio Freud falou. Embora de vez em quando ele era chatinho, mas eu gosto dele. Que é o seguinte, tem 3 profissões impossíveis: curar, ensinar e governar.
É para tomar essas palavras literalmente? Não, ele está falando isso do ponto de vista do inconsciente. E é isso mesmo. Né? Se você não quiser, coloca também aí, se você não desejar, eu não te ensino. Eu não te governo. Eu também não te curo. E mais uma coisa, o professor que é bom é aquele que faz o aluno desejar. Ele não é Deus. Ninguém tem a capacidade onipotente, onisciente e onipresente que as culturas, ao longo da história da humanidade, remeteram a uma imagem, a uma entidade grandiosa chamada Deus. Eu não motivo você. É você que se motiva. E o que você faz então, professor? Você na sua palestra, você está querendo fazer o que com a gente? Passar o tempo e está fazendo um bullying coletivo? Não. Eu estou tentando estimular, mobilizar. Mas motivar-se vem de dentro a partir de um estímulo. Mas, mesmo para você se mobilizar, se motivar, já existe alguma coisa prévia dentro de você, que são as suas imagens, as suas experiências. Por isso que currículo de formação na FEA, na Faculdade de Educação, na política, a reforma do ensino médio, tem que ter uma proposta, tem que ter algum nível de consenso e razoabilidade. Qual que é o grande mistério, o grande desafio? É quando as propostas têm que passar pelo mistério da subjetividade de cada um. Por que você está falando isso sobre a docência? Porque a docência e o trabalho humano, e a docência como uma forma de trabalho humano, tem uma dimensão espiritual e religiosa. Ah, chegou a sua hora. Eu sabia que você era um cara do idealismo, né? Que você vinha aí com umas firulas. Sim, estamos aqui num ato religioso, nesse exato momento. Defendo essa tese. Um ato religioso não para converter ninguém. Isto não é uma igreja. No sentido do termo da religação, não das confissões, não das instituições, não das doutrinas religiosas, mas pela necessidade dos seres humanos, através de pensamento, linguagem e imagens, atribuir sentidos à vida, religar-se à vida. Você sai da sua casa e vem para cá porque você está com algum desejo, alguma falta, algo que te move. E tudo isso a gente pode falar, eu quero ir lá para me inspirar, de alguma maneira, para que eu possa fazer alguma religação com sentidos e significados. Quando sentidos e significados vão perdendo brilho, cor e temperatura, há uma crise. Sobretudo no trabalho. E por que falar de trabalho e trabalho docente como algo importante, né? Só para ainda voltar na sua questão, que foi do comecinho da sua fala que me tocou, foi a questão, falou, pô, você está com tesão, tem curiosidade. Eu me deparo num currículo e para eu viabilizar meus interesses, minhas vontades, eu dependo do outro. Mais uma vez, aquela permanente tensão entre professores e alunos. E eu acho que isso é um fator de desenvolvimento espiritual. O que você está falando? Você vai baixar o preto velho em você? Você vai fazer psicografia aqui? Não. É interessante essas práticas, mas deixa de lado. Não é isso que eu estou falando. É que quando nós falamos hoje, no campo da educação e fora da educação, de que o mundo do trabalho, cada vez mais, está demandando, numa reflexão sobre espiritualidade, estamos falando nos seguintes termos. Calma. É que o trabalho é uma das características mais claras de identificação dos seres humanos. Agir no mundo, transformar o mundo, as coisas, os objetos e as pessoas, pelos seres humanos, tem que ser grávida de sentido e significado. E quando a gente fala grávido, é porque é para dar alguma luz. Isso é fundamental. Quando perde o sentido e o significado, eu largo a docência, eu largo a mulher, eu largo o namorado, eu largo minha parceira, eu largo meu parceiro, eu largo a cidade, eu largo um projeto de vida. Nós temos fome e necessidade de sentidos e significados. O trabalho, no sentido mais lato, agir, transformar as coisas pela minha vontade, minha inteligência, para dar sentido à minha vida. Agora, o trabalho profissional também, porque todos nós
Quando nós olhamos a Organização Internacional do Trabalho, ela diz que a maior parte dos trabalhadores do mundo estão em crise de significado, que nós precisamos pensar seriamente na precarização das relações concretas de trabalho. Não tem uma única forma de ver os direitos trabalhistas, não tem uma única forma de ver a distribuição de riqueza desse país, mas nós temos que avaliar um pouco mais que também é verdade, em que pese que a reclamação dessa maior parte dos trabalhadores do mundo, que se dizem insatisfeitos com o seu trabalho, de uma maneira bem geral, eles colocam uma coisa importante, que o item que mais pesa nessa insatisfação é a falta de reconhecimento. Respondido? Obrigado por colocar disciplina em mim. Tem mais gente pergunta. aí na... Ela tinha levantado? Não vamos esquecer, ok? Fique à vontade como ela fez. Me corta e vai. Mas... Professor, eu sou a Carol Shinoda, sou doutoranda aqui na FEA USP. Eu queria ouvir um pouco você a respeito da formação docente, porque quando eu ouvi o título da sua palestra, eu acredito que a gente vai muito mais hoje em dia ainda por vocação, que eu acho que é essencial, não desprezo, enfim, foi o que me motivou também, mas eu acho que falta muito a profissionalização, que eu acho que essas duas coisas são importantes se encontrarem para a gente poder exercer bem a nossa atividade docente. Então, se puder comentar um pouquinho sobre isso, te agradeço. Agradeço a questão, me ajuda a ir para os outros tópicos da nossa proposição inicial. A primeira que eu queria colocar já é o termo de vocação. A vocação nas diferentes formações aqui, acadêmicas e profissionais, bate, né? Se vocação a gente fizer um recorte, e for direto para a etimologia, significa chamado. Né? Então, em cima da noção de vocação, quero esclarecer que ninguém nasce professor. Ninguém nasce engenheiro. Ninguém se viabiliza como engenheiro, como professor, sem uma cultura que lhe dê suporte. Questões materiais, os sentidos e significados políticos de uma formação, planejamento de carreiras, embora planejamento de carreiras e contingências de uma carreira é um tema muito interessante para a gente começar a pensar como que isso vai atravessando a vida de alguém, do ponto de vista da pessoa, né? Então, a vocação, se a gente recorrer ao sentido etimológico da palavra chamado, podem ser dois chamados que eu consigo vislumbrar, né? Um é um chamado interno e um chamado externo. Externamente, eu posso ver na sociedade. Existem cursos de licenciatura, o governo está fazendo uma política de educação e falando que ser professor é importante. Minha família de professores me deu um testemunho, isso é muito forte na escolha da carreira docente. Eu, ao longo da minha infância e adolescência, permaneci uma boa parte da minha existência dentro da escola, estive em contato com professores e que, de alguma maneira, a ação contínua, absorvendo uma parte significativa da minha formação e do meu tempo de existência, a figura docente me inspirou na relação com o conhecimento. Me inspirou na relação com um lugar chamado escola. Me inspirou a sonhar sonhos possíveis. Porque fazer projeto de pesquisa é também, né? Alguns devem estar sabendo o que eu estou dizendo. É também sonho possível. É desejo. Isso também foi mediado por professores. Eu posso também entender que eu gosto, além de... É muito importante na questão da escolha docente, do chamado docente, é que eu olhe para fora, eu posso avaliar minha família, os professores que eu tive uma socialização, uma política pública, ou até um desejo de trabalhar em escolas que tenham, ou num sistema público que tem planos de carreira, que tem algumas condições salariais, porque, de uma certa forma, se fosse inviável a educação, como que no estado de São Paulo nós conseguimos manter 200 mil professores trabalhando? Se ela fosse tão inviável assim. E tem problemas. Eu posso ter um olhar externo, remuneração, status social, influência familiar. Num dado momento, a política pública, como aconteceu em Singapura,
né? Só que o que eles pagam para os professores lá, o número de alunos, a desigualdade social é diferente, mas vai que isso acontece aqui, paramos com uma política de governo e temos uma política de Estado, o externo, né? Os exemplos da escola, externo. Agora eu posso ter um olhar interior, um chamado interior. Estou chamando isso de chamado, de vocação. São vários os chamados. Tem o chamado da interioridade, coisa que a universidade dá pouca atenção. A pedagogia dá pouco valor para isso. Ela acha isso um pouco esotérico, idealista, ingênuo, despolitizado. Não toda a pedagogia. Um discurso muito premente dentro desse campo, porque a pedagogia também é um campo polifônico, tem muitas falas e muitos olhares. Internamente, aí eu gostaria de explorar, que é o meu recorte. Isso tem a ver com formação e escolha. Uma delas, do ponto de vista da educação básica, a primeira que foi a pergunta do colega. Olhando para dentro de mim, como é que eu lido com a noção de conhecer? Que imagens eu tenho do conhecer e do aprender? Olhando para as minhas próprias imagens. Estou agora olhando o chamado da interioridade. Uma outra imagem, olhando para dentro, é qual é a minha visão, sobretudo para professor do ensino básico, sobre a interpretação, as imagens que me tocam sobre a infância e a adolescência. As imagens do estudar, do aprender, do conhecer, do descobrir, a imagem da infância, da adolescência, fundamental para um professor pensar nesse chamado, ou ele se impor um chamado vocacional para dentro. Por quê? Porque a maneira como você vê a infância, a adolescência, a maneira como você vê o processo de aprender, descobrir, outra imagem importante de um tutor, de um professor, se essa imagem, que tipo de sensações, que tipo de motivações ela, falando de motivação de dentro para fora, isso é fundamental também. Eu tentei colocar no plano da exterioridade, carreira, dinheiro, aspectos concretos. Estou trazendo agora para a interioridade. Isso é importante, essas imagens, porque elas são fundamentais. Então, convido a vocês a pensarem como é que você vê essa imagem do educador. Usando uma linguagem de um campo muito bacana, chamado psicologia junguiana, mas você não precisa concordar comigo, ela fala da importância das metáforas, das imagens, porque são elas que habitam a nossa alma, nossa subjetividade, nossa interioridade, nosso aparelho psíquico, são as imagens que fazem a gente vir aqui hoje ou não. Duas imagens importantes. Pensa que para ser professor, não só professor, tem uma imagem da cultura ancestral, que inclusive está dentro de nós, a imagem do puer, da infância, da criança. Todos nós temos algumas imagens que nos remetem à noção de criança, infância. Como é que ela está para você? Da juventude, um puer, as imagens do puer. E as imagens do sacerdote, do velho, do senex, as imagens do senex. Todos nós temos essas imagens e fomos cunhando elas desde criança. Por quê? Porque para a atuação docente, eu preciso ter a criatividade, eu preciso ter a ludicidade, eu tenho que ter a ingenuidade, não absoluta, para poder dialogar e me inserir com a infância e a adolescência e o adulto jovem ou o idoso que tem uma alma lúdica em qualquer processo de formação. Esse é um polo. Eu sei que isso parece muito abstrato, mas estou fazendo de propósito na Universidade de São Paulo porque ela é uma instituição que construiu a sua relevância na racionalidade. E nós estamos trazendo imagens, metáforas para poder fazer um equilíbrio com isso. E o velho sábio, aquele que pega na mão, aquele que conduz. São duas coisas importantes. No ponto de vista da formação profissional, além de você ter que pensar, né? E uma outra imagem, a imagem escola. A escola como uma imagem, como é que ela é para você? Porque escola pode ser a universidade também. Por que eu estou colocando isso? Porque a docência e outras profissões também são. Não é exclusivo da docência. A docência acaba se convertendo num estilo de vida. Esse estilo de vida não precisa ser para sempre, não precisa ser até a aposentadoria. Ah, não, fala aí, pega a mão, todo mundo cantando We Are The World, todos pela educação. Não.
Porque isso não é justo, não é honesto e desconsidera a complexidade da subjetividade humana. Mas você veio aqui para falar a favor da educação? Sim, é possível. Tanto que estamos aqui graças à escola, à docência e ao conhecimento. Essa é uma questão fundamental. A docência como trabalho imaterial, a docência como profissão, a docência como estilo de vida. Ser professor, ser chamado de professora ou de professor, né, é um estilo de vida que vai ter que lidar com interação humana. A especificidade do trabalho docente é uma profissão que é especializada e foca no desenvolvimento das interações humanas. Não, mentira! O médico também tem que fazer interação humana, o administrador de empresa, é verdade, mas tem uma diferença aí. É que a interação humana é o foco do trabalho docente. Faz sentido? O investimento da docência é melhorar, desenvolver, ampliar os sentidos, possibilidades da interação humana a partir do conhecimento. Os valores, atitudes, conceitos. E aí você tem que gostar de gente, não de todo mundo. Tem um monte de gente que eu não gosto, como aluno e como colega. E a recíproca é bem verdadeira. Mas eu tenho que ter uma disposição. Eu tenho que ter uma relação com interação. Eu tenho que ter uma boa predisposição a fazer a arte da mediação, a arte da comunicação, um movimento interno de desejo e curiosidade pelo conhecimento. Eu devo curtir um pouco esse ambiente, essa instituição, do jeito que ela é estruturada, chamada escola. São sentidos possíveis. E na formação, que não tem uma única palavra, porque só o tema da formação é um caminho para todos os educadores. Mas eu te diria que, além disso tudo que eu estou te colocando como ingredientes de um chamado para dentro e para fora, trago mais um agora um pouco para fora. Há dois tipos de saberes importantes. Os saberes a ensinar e os saberes para ensinar. Mais um elemento aqui. Do que eu estou falando? Saberes a ensinar. Gramática, oração subordinada. Saberes a ensinar. Trigonometria. Saberes a ensinar. História do Brasil. Como que é a tua relação com o objeto de ensino? Esse é um problemão, inclusive, para os cursos, porque eles não sabem até onde, o quanto de matemática, o quanto de física, o quanto de química, e como de matemática, e como de física, e como de química, eu garanto na educação sobre o objeto de ensino, do professor de sociologia, de química. Me fiz entender um pouquinho? Os saberes a ensinar, os saberes da matéria, da área de referência, do objeto de ensino, isso é uma demanda complexa. O quanto de matemática eu tenho que saber. Essa universidade está preocupada sobre os pré-requisitos de matemática e português, que precisava ter sido trabalhado sempre antes. Tem a ver com o conteúdo. Agora tem um outro, que é onde o bicho está pegando, no debate de democracia e respeito de gênero, no debate e discussão sobre preferências políticas, que a escola pública, gente, a diversidade cultural é boa, não é? É o caramba. É um baita de um problema. Ah, seu reacionário. Não estou dizendo que ela é ruim. É porque a diversidade, ela não é boa nem ruim a priori. Ela é um fato que nós temos que saber atribuir sentidos para fazer um manejo eticamente, democraticamente razoável. Se impõe. Qual que é o problema hoje da educação? Todo mundo acha que a educação é boa? É. Então tá bom. Agora vamos lá. Em cada escola, em cada unidade aqui da Universidade de São Paulo, senta em torno da mesa e eu falar o que é importante de currículo. O pau começa. Porque nós não temos a mesma percepção do que é relevante e que não é. Na educação, numa sociedade que não é ditatorial, mas está ficando cada vez mais conservadora, e é por isso que está mobilizando a sociedade a reivindicar. Tem outras formas de ser, pensar, agir e existir. Os movimentos sociais estão numa fervura na mesma medida em que a política está indo para um caminho. Isso é um bom sintoma. Saberes da mediação. Pode ou não pode entrar com o celular na sala de aula?
Posso ou não posso entrar com a saia acima, no meio da perna, com o boné na cabeça, saio e entro na hora que eu quero, traz o caderno, não trago, entreguei o relatório de pesquisa, não entreguei, até onde é certo, errado, exijo os dilemas da mediação, os saberes para ensinar. A pedagogia e os cursos de licenciatura, ontem, hoje e amanhã, vão continuar discutindo qual que é a melhor equação para equilibrar tudo isso. A educação não é propriedade específica dos políticos e dos técnicos de educação, do Ministério ou da Secretaria de Educação. Não é propriedade exclusiva. Não é propriedade exclusiva dos professores. E os professores têm um lugar central nisso. Central nisso. Hoje a educação, ela está mais polemizada porque a sociedade nossa, que tem a educação como um direito, ainda é uma noção de direito precária, diferentemente de outras nações. Sabe quando começou a ter sistema de educação no Brasil? 1930. Não é que a educação no Brasil só aconteceu a partir de 1930. Sistema, ministério, secretaria, planejamento, proposta, investimento, mas assim, só não era Vargas porque precisava industrializar o país. Não completamos 100 anos. Sacanagem ficar comparando com outras nações que pagaram o tributo da história. Essa é uma questão importante. Então, quando falamos de vocação, é importante que você pense sobre o chamado interno e externo, e a palavra vocação, quanto menos precisa ela for, numa sociedade e numa universidade que quer conceitos, definições, acho melhor. Desafiar essa racionalidade, que é importante, mas tem uma hora que ela fica tão exacerbada que acha que nós vamos colocar todos os sentidos e as nossas emoções para decidir uma carreira só de uma maneira racional. Planeje a carreira, importante, mas coloque no planejamento aí algumas cadeiras para as contingências, porque é importante que nós façamos a revisão da nossa caminhada ao longo da vida. Nós andamos com sapatos muito pequenos num mundo muito grande. De novo, nós andamos com sapatos muito pequenos ao longo da vida num mundo muito grande. Se na hora que eu saí do útero, diferentemente da abelha, eu sou um ser que não nasci pronto para andar nesse mundão, a dúvida, a mudança de uma carreira, de uma jornada, é importante. E como isso afeta a vida adulta, e eu gostaria, até o término do nosso encontro, falar um pouco sobre a crise psíquica na vida adulta, chamada crise da meia-idade. Obrigada, professor. Temos mais duas questões. A gente tem um problema de horário, né? Porque as pessoas têm horário de aula, outros compromissos. Então, eu vou pedir para o... Temos uma questão ali, outra aqui, para a gente tentar ser um pouco mais sucinto. A palestra vai estar disponibilizada no site da Pró-Reitoria de Graduação. Foi gravado. No Facebook, está sendo gravada, tá bom? Então, acessem o Facebook do Escritório de Carreiras e aí podem ver a palestra na íntegra. Meu nome é Júlio, eu estudo letras na FEFELESH e falando, né, de atividade profissional e resgatando um pouco esse aspecto de materialidade da atividade profissional, isso cria uma expectativa de verificação de resultados, né? E isso na atividade do professor se traduz em termos de notas, né, no caso do professor de ensino fundamental e médio, ou se não de produção de pesquisa, né, do professor da universidade. Mas tem um aspecto subjetivo, né, da atividade docente, que é o de formação de cidadãos críticos, de trazer materiais da disciplina que dialogam com a sociedade. Então, eu queria saber, assim, como, sendo professor, como lidar com isso, de você trazer esse aspecto subjetivo, né, de querer formar cidadãos críticos, mas a burocracia te cobrar em termos de números, em termos de notas, ainda mais em tempos como hoje, de tensão... tensão do pensamento, né? De que tem gente que quer que o professor seja uma figura imparcial e que coisas críticas e políticas fiquem de lado. Bom, eu agradeço a pergunta, porque ela traz a todo um problema que perpassa a história e, nesse momento, está bastante acirrado, que é a tentativa de despolitizar sentidos e significados
um pensamento que desafia o discurso predominante, hegemônico, né, posto. Bom, a primeira noção é que é impossível não tomar partido na educação. Uma coisa é você tentar inserir a lógica partidária dentro da educação, que é, sim, passível de questionamento, porque ela traz, obviamente, uma perspectiva, ou seja, um ponto de vista à vista de um ponto. E se a gente realmente quer uma educação que seja crítica, a pluralidade de perspectivas tem que ser garantida, incentivada na formação dos professores, mas também dentro da sala de aula do ensino básico, né? Alguns não concordam com isso, que existe um recorte, né, hora de direita e hora de esquerda, que tem uma consistência interna e acredita-se que ele deve ser a condição de verdade. Acho que o primeiro questionamento, dentro de uma perspectiva crítica, é o que é ensino crítico? Eu tenho dúvidas que nessa universidade, uma unidade universitária ou um grupo de pesquisa tenha condições de oferecer isso categoricamente. Acho que a primeira coisa da crítica é fazer a crítica do seu próprio referencial teórico. Quais são os limites que você tem? Eu acho que é impossível que a gente tenha hoje, né, a despolitização como representantes de um cenário reacionário estão tentando engolir, como discurso único. Essa é uma questão que nós vamos ter que restaurar o debate político sobre educação, não necessariamente partidário, sobre os sentidos, significados, sobre os limites e as possibilidades das nossas escolhas de currículo. Não existe uma única forma de fazer currículo, não existe uma única lógica de cultura, não existe um único saber que seja onipotente e onisciente. Existem alguns consensos relativos dentro do campo da educação, mas existe ali toda uma possibilidade. Por quê? Porque todo saber da sala de aula, primeiro, não vou me posicionar, já é uma escolha política. Vou me posicionar, também é uma escolha política. Minha presença no mundo causa, interfere. Então, a pretensão e a fantasia conservadora de despolitizar a reflexão, a fala e a ação na educação é uma ingenuidade. E nós precisamos ficar atentos a isso. A questão da formação crítica é um desafio na formação de educadores. Porque o que é que nós estamos chamando de crítico? Porque a perspectiva de formação crítica de alguém que vem das ciências naturais, das ciências humanas, e quando falamos das ciências humanas, as ciências humanas não se configuram como um território homogêneo. Dentro da sociologia, da filosofia, da antropologia e da psicologia, também nós temos múltiplos olhares. E eles, olhando para a educação e olhando para a formação de professores, têm nuances. O que é que nós estamos chamando de educação crítica? Eu também não sei. Mas, no mínimo, acho que é, pelo menos, desconfiar ou trazer à reflexão os nossos pressupostos, que nós temos como professores, estar abertos à dialogicidade, à impaciência para o diálogo, para a negociação, afeta o respeito à diversidade dentro da escola, na rua e nos grupos sociais. Nós estamos, um dos fenômenos da modernidade é a impaciência, a intolerância, e isso é por conta da preguiça de pensar e de duvidar. Se tem uma condição fundamental para a liberdade, é o direito à dúvida. E é só com ela que a gente faz ciência. Então, eu vejo hoje que o que se entende por educação política e crítica na formação de professores na educação básica é um dos temas mais importantes da atualidade. Mas, ao fazer esse anúncio, eu também coloco criticamente a questão. O que é que a gente está entendendo por educação crítica? Todos nós somos críticos, só não é crítico alguém que seja diferente de nós. Eu tenho um estranhamento com esse vício que nós eventualmente temos, né? Não sei se respondi, mas dentro dessa perspectiva... Boa tarde, professor. Meu nome é Rafael, eu sou aluno do curso de Gestão de Políticas Públicas. Eu queria saber do senhor, tendo em vista numa visão mais sociológica, sociólogo Pierre Bourdieu, né, que teve algumas contribuições no campo da educação, na questão do que pode ser feito para quem
tem essa vocação, almeja exercer o exercício de um educador, tendo o ponto de vista do Bourdieu, que ele fala que as instituições de ensino, elas muitas vezes promovem a manutenção das desigualdades, porque ensinam todos de formas iguais. Então, tendo em vista essa premissa, o que pode ser feito objetivamente e subjetivamente na trajetória de quem pretende um dia ser um educador? Estou tentando... É difícil. Essa é uma pergunta bastante difícil. Bom, eu acho que é um desafio para a educação, como que ela prepara os educadores nos cursos de licenciatura, como que as licenciaturas lidam com a diversidade humana que já estão nas carteiras dos cursos de licenciatura, e como que esses futuros educadores vão lidar com a diversidade, né? Porque, do ponto de vista do respeito, da necessidade, do respeito e do trabalho com a diversidade, a formação desses educadores deve estar pautada, sobretudo, pelo conceito de dialogicidade. Dialogicidade é mais, e parece que não vou resolver tudo só com isso. Primeira questão é a seguinte, é que nós não vamos mudar o mundo só com a escola. A educação escolar não vai mudar o mundo sozinha. E não vai ter mudança no mundo sem educação escolar. A gente consegue lidar com essa tensão por conta da força das tecnologias. As instituições têm um grau de influência muito grande no trabalho, instituições religiosas hoje, sobretudo na mídia, na sociedade, formando uma visão de mundo. Então, a escola, ela tem que ter uma atitude crítica, reflexiva, como um princípio, e para que ela tenha de tentar ampliar a capacidade dos professores de escutar melhor as coisas que acontecem na sociedade, que acontecem na produção de conhecimento, mas, sobretudo, escutar melhor o que a diversidade na sala de aula está pedindo. Porque a nossa capacidade, nós temos que ter esperança, mas não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, de que a gente reconhece que a complexidade da cultura, a complexidade das relações humanas que estão presentes fora e dentro da sala de aula, nós não somos onipotentes e oniscientes para resolvê-las. Mas temos que ter esperança para que a gente possa fazer avanços humildes, grávidos de ambição. Tem que ter ambição, mas tem que ter humildade, para que a gente possa fazer o melhor manejo com a cultura de dentro da escola, que está encarnada em cada um dos nossos alunos, e uma capacidade de, coletivamente com os professores e a comunidade, de trazer a cultura fora da sala de aula. É um desafio, por isso que eu falei que é a pergunta, quer dizer, nós ainda não sabemos, não temos a receita de como lidar com a diversidade. Sobretudo porque nós não temos todas as respostas, mas temos pistas e já temos algumas possibilidades para atenuar a desigualdade, né? Hoje, lidar com a diversidade é lidar com a complexidade. Quanto mais eu reconhecer o direito de sentir, pensar e agir de cada um dos meus alunos, mais complexidades temos no manejo da sala de aula. Inevitavelmente, a gente tem que admitir que, não é deixar o aluno falar, é escutá-lo de verdade. Isso é um trabalho imenso, de um desafio imenso, porque nós temos que sair de um certo lugar. Humanizar as relações entre professor e aluno, entre o coletivo de uma escola, é ampliar a nossa capacidade de escuta e reflexão, né? Sei que isso parece muito genérico, mas é porque o problema realmente é mais amplo do que minha própria capacidade de avaliar. Essas são as minhas pistas. Num mundo intolerante, num mundo desigual, num mundo em que a escola tem um papel importante, mas não onipotente, o aperfeiçoamento da escuta, da fala, e vou jogar uma palavra que eu sei que bate torto. A escola tem a possibilidade da cura pela palavra. Eu estou colocando cura no sentido de zelo, cuidado e valor. Por isso que a gente chamava o padre antigamente de cura.
porque era alguém que estava para ouvir a alma. Acho que a escola precisa ter mais terapia. Ah, não, para. Não no sentido terapêutico dos consultórios, da psicologia. Lá do grego, ouvir melhor. Ouvir a alma. As escolas, a universidade tem uma aposta na racionalidade, que é um instrumento fundamental para o progresso, mas essa racionalidade tem luz e sombra. A racionalidade é um cavalo que de vez em quando a gente perde o seu controle, e muitas vezes a nossa sensibilidade está apontando que entre o que pensamos e o que sentimos, existe aí um ponto de tensão. Dentro de nós, lá dentro da nossa interioridade, voltando, nós temos um chamado de fora das ideias, do debate, do discurso, e nós temos também um outro debate interno das imagens, dos sentimentos, das intuições. No fundo, aquele aluno que a gente quer ouvir melhor, que é um chamado, nós também temos algo dentro de nós, que são outros chamados da alma, que não é algo esotérico, é algo da interioridade, da psique, da subjetividade, do mistério de cada um. É impossível conhecer todos os nossos alunos no momento da avaliação. É impossível incluir todos os alunos na nossa aula. Mas é impossível produzir uma educação crítica que dê consciência ampla a todos em tudo. Quem tem autonomia para alguma coisa e não tem para outra. Quem tem consciência de alguma coisa e não sobre todas as coisas. Por isso que desenvolver um indivíduo crítico, desenvolver a autonomia, desenvolver a emancipação, é um horizonte epistemológico e político. O que é horizonte? Não dá para garantir, pela complexidade, que alguém tenha consciência ampla e restrita. Autonomia ampla e restrita. Que a gente não vamos garantir inclusão ampla e restrita. É improvável, não é impossível. Vamos colocar, improvável, algo que ainda não foi provado. Mas não é por isso que a gente não vai colocar a noção de autonomia, a noção de inclusão, como conceitos estratégicos, como princípios estratégicos para nos mover. Mesmo sabendo da complexidade que é emancipar, conscientizar e incluir, nós estamos avançando na inclusão, na emancipação e na conscientização. O horizonte é bem assim, eu coloco ele a 2 metros, pode chamar de emancipação, conscientização para alguma coisa. Eu coloco a 2 metros, eu dou 2 passos e ele afasta 2 passos. Ele está funcionando, porque ele gera movimento numa direção. Veja, quando nós falamos da parcimônia e do zelo, e não absolutizar conceitos da... quer saber de uma coisa? Pela autonomia de professor. O que você está querendo dizer com isso? Para que a gente tenha o que mais? Organização, sentido e foco. Conscientização, tá, mas a consciência é como uma luz. Ela precisa ser direcionada. Esses conceitos trazem uma precariedade, por um lado, sombra, e esses conceitos trazem uma gravidez, uma luz, uma virtude. O que é virtude? De virtus, de força em potencial. É nesse sentido que a gente precisa explorar esses conceitos. Porque a realidade não admite simplificações. Mas nós, seres humanos, só estamos criando essa aventura chamada mundo e vida porque temos fantasias, sonhos possíveis e desejo. E isso é fundamental na educação. Boa tarde, meu nome é Henrique, eu faço Geografia na FEFELESH. Eu gostaria de perguntar se toda escola institucional, ela tem que ser só institucional, se o espaço físico da escola tem que ser sempre o mesmo, aquela caixinha quadrada que você vai lá e estuda, e os professores têm que ser sempre os mesmos que vão te passar a matéria, etc. Você tem que seguir sempre esse fluxo, esse ritmo, esses dogmas, vamos dizer. Olha, a escola tem uma base de reprodução, né? Se tem uma lógica, uma visão de escola, uma visão de educação, vai ter uma visão de divisão de papéis, e que hoje, mais do que em qualquer outro momento histórico, está muito fecundo para a gente desafiar se a maneira como... O ambiente escola tem 2 ambiências.
Uma chama ambiência subjetiva e outra ambiência objetiva. Explico. A ambiência objetiva é a maneira como a materialidade, os objetos, os espaços, a arquitetura, ela é configurada. A maneira, se essas carteiras fossem colocadas em círculo, ela muda significativamente as nossas relações. Mas elas só seriam colocadas em círculo se alguém tivesse ousado a desafiar o que está estabelecido. Né? A questão é a maneira de pensar o espaço físico que conversa com a gente. É isso aí, conversa com a gente. Nos provoca uma parede, um corredor, uma carteira, à disposição das luzes, conversam com a gente. E elas só foram colocadas assim porque elas já conversaram no imaginário de quem as criou. E a ambiência subjetiva, as pessoas propriamente ditas, em suas funções, também podem transgredir o que está posto. Eu não vi em outro momento, pode ser que no futuro sim, mas até a presente data, nenhum momento tão fértil para que nós desafiássemos o que está sendo posto em termos de educação. Toda a crise educacional e nas vésperas de uma reforma educacional, temos a possibilidade, seja numa instituição, numa escola ou num sistema, de inserir algum elemento novo em termos da sua lógica e da sua fantasia. A possibilidade está dada. Se nós vamos ter condições. Agora, a escola está muito parecida com a escola de ontem, sim, mas com certeza ela é uma escola que já tem diferenças com a escola de ontem. A dificuldade é, quem é que tem o instrumento para dar o último diagnóstico sobre a educação brasileira, sobre a escola brasileira? Tenho dúvidas de achar o endereço e o CEP dessa instituição e dos seus interlocutores. A universidade acha que sabe, mas pior do que ela, o governo e seus órgãos técnicos acham que tem a certeza. Né? Você pode ver que todo aquele que desafiar a proposta de ensino médio que está posta hoje, eu fui lá na secretaria, lá no Ministério para ouvir as pessoas falando, é sempre corporativismo. Todo mundo é um corporativismo, é retrógrado, é contra a reforma, é contra os jovens que está sendo dada o direito à escolha do que quer estudar e o que quer aprender. Né? Hoje, mais do que nunca, não só a capacidade de imaginar, dialogar e agir, é preciso para tentar reinventar o mundo. É que do ponto de vista histórico, isso tem outras consequências. Mas toda a configuração material, toda a configuração do discurso e toda a configuração da alma passa por um movimento pessoal. Quem ousa dar o primeiro passo? Uma coisa nesse sentido. Obrigada, professor. Vamos para a última pergunta. Professora, sou aluna da FEFELESH também, do curso de Letras. É uma pergunta pontual, então talvez seja rápido, até para terminar. Ainda mais pensando nessa questão da subjetividade com que o senhor trabalha, eu queria, se possível, que o senhor falasse um pouquinho, um comentário, se possível, sobre as altas taxas de adoecimento psíquico dos professores, principalmente no ensino básico, né? Que às vezes vão com todas essas vontades muito bonitas que a gente dialogou aqui, e quando se deparam com as contingências daquele espaço, acabam não tendo estrutura emocional para lidar com aquilo. Eu agradeço a pergunta para ajudar a finalizar o trabalho, que era um anseio que eu tinha, não sei se vai ser contento, mas eu vou tentar. A primeira questão é que acho que dentro do plano, usando as tecnologias, usando os espaços sociais, nós precisamos aumentar a nossa inquietude e ampliar a nossa ambição com a educação. No debate público, manifestar cada vez mais, seja no discurso, seja na ação, ampliar as expectativas e a ambição em relação à educação. E dentro dessa ampliação de ambições, de desejos, que se tenha um projeto de Estado e não de governo de longo prazo, como um pacto social, e nele estejam previstas as estratégias concretas para a sustentabilidade da carreira docente. Não viabilize escola sem a docência, e isso não é um discurso corporativista. Se não tiver um projeto de sustentabilidade da docência,
o fracasso escolar, que não é o fracasso da escola, é o fracasso do sistema e da política, não é o fracasso das pessoas, é o fracasso do sistema que prejudica a otimização e o desenvolvimento das pessoas na escola. Uma política de Estado, fruto de um pacto social, em que a reforma, e eu acho que nós estamos precisando mais de uma revolução e não uma reforma no ensino, porque toda hora que fala de Singapura, do Japão, lá da Coreia, o que eles fizeram não foram reformas. E o sistema deles, dadas as condições econômicas, mas sobretudo culturais e étnicas, isso fez diferença. Lá no Japão, lá na Finlândia, toda hora que os governos querem trazer o modelo que foi bem sucedido na educação, traz um modelo que tem significativas diferenças do nosso. Nós ainda não sabemos como fazer uma organização social a ponto de chegar nas esferas hierárquicas do governo mais elevadas, a ponto de instituir uma política de Estado, e nessa política um plano de sustentabilidade da docência, em que tem que ter formação, repensar as diretrizes de formação de professores, o financiamento para a educação e o financiamento das carreiras docentes que sejam sustentáveis, e tem que pensar o currículo. Um currículo que tenha algum nível de consenso e abrir as portas para uma parte diversificada, porque os saberes da cultura estão sempre sendo produzidos, reinventados. Tudo que está na sala de aula existe fora da sala de aula. Da onde vêm os saberes escolares? O do livro, o do programa da tua disciplina na faculdade ou na escola? Vem da cultura. Só que o saber da cultura, da matemática, da biologia, da química, do inglês, da educação física, está na cultura. Só que aí a educação escolar faz um exercício árduo e difícil, polêmico, de olhar para as ciências humanas, exatas, corpo e arte, e ver o que eu vou selecionar da cultura de corpo, da cultura artística, da cultura das humanidades, da cultura tecnológica, para trazer para as disciplinas. Selecionar o que ensinar. E depois, quando selecionou, que não é consensual hoje, mais do que nunca, é como trabalhar esses conteúdos. Uma política que preveja as condições de sustentabilidade da docência e tenha um projeto curricular que nunca vai ser amplamente consensual, mas tem que ter algum nível razoável de consensualidade, porque esse é um fator também que melhora as condições dos professores. Né? Nós temos altos índices, na casa de milhares, na rede pública estadual, de pedidos de afastamento. Então, as questões materiais, políticas de sustentabilidade da docência, fundamental. Questões exteriores, materiais, concretas. Vamos agora para um outro plano, para dentro. Olha, é um aspecto, não é o que define, mas é algo que eu queria trazer à tona, para quem está pensando a docência. A docência, se não tivéssemos a docência e a escola, a democracia, a produção de riquezas, a distribuição, o respeito às condições de gênero, etnia, classe social, o respeito à vida, sem escola, sem a docência, seria muito menor. Agora, na docência, nós temos um aspecto muito importante. A maior parte dos professores se encontra na vida adulta. Falamos muito da infância, falamos muito da adolescência, falamos muito da velhice e da fase adulta. E aqui eu queria mais ou menos encerrar e trazer uma reflexão, uma entre muitas, sem querer ter nenhuma onipotência nisso, de verdade. Mas eu gosto dessa conversa. A questão é que, na fase adulta, de alguma maneira, se a gente pudesse dividir a vida em duas metades, mas sem precisar a data nem o ano, na primeira metade da vida, eu estou falando metaforicamente, eu estou falando de imagens, estou falando em devaneios, ok? Vamos abrir um espaço para isso. A primeira metade da vida, na infância, na juventude e no início da vida adulta, né? Em que nós gastamos uma parte com cuidados com o corpo, para poder crescer, sobreviver, de bebê, de criança. A questão da dimensão biológica não é a única, está muito importante, nos cuidados com o corpo e com a sobrevivência, e nos cuidados com a educação básica. Na primeira metade da vida, se a gente jogasse, por exemplo, para 80 anos,
lá nos primeiros 20 anos, era crescer, sobreviver, educar-se. Ter uma série de cuidados biológicos e sociais para poder fazer adaptação à vida. Podemos colocar em termos metafóricos o seguinte: o que é que a vida pede de mim? Cresce, sobrevive, eduque-se, constitua um núcleo social, talvez familiar, e assuma um lugar na vida produtiva. É o que eu acho que isso está acontecendo nessa sala de Lato Sensu. Né? Perfeito. Por outro lado, esse processo de adaptação, ele é necessário, ele é importante. E a escola, na distribuição de saberes, vai também fazer uma distribuição, uma negligência de poderes. E essa adaptação, melhor para alguns, pior para outros. Mas tem uma questão filosófica, uma imagem filosófica, é o que a vida pede de mim: adaptação, inserção. E lá vou eu, estudo, trabalho, constituo o núcleo familiar ou afetivo e faço redes de relacionamento para me inserir no mundo produtivo. Perfeito. A questão é, até quando, né, essas imagens têm um prazo de validade razoável, funcionam? Num dado momento, o céu não está mais azul. Aquela minha pegada com oração subordinada e botânica no ensino médio, eu estou de saco cheio. Já não aguento mais ficar com aquele mesmo assunto, naquela mesma escola, mas também eu não aguento mais a minha própria parceira ou meu parceiro. O meu corpo, eu estou tendo um estranhamento. Ou seja, a psique, como um núcleo de energia que precisa de símbolos, imagens, para dar sentido. Aqueles que nós usamos num lugar especial que nos orientou para construir um espaço, um lugar, uma identidade, a própria psique, como uma energia, começa a pedir atualização. Eu não sei se é o caso com uma bicicleta. Não é à toa que uma boa parte de adultos, e eu vou chegar na docência, que adultos não mudem de emprego, mudem de profissão, que não mudem só o parceiro, ou ousou fazer uma outra opção sexual. Mudou, uma coisa que acontece, que eu acho que é uma loucura. Como é que é capaz de ser corintiano na segunda metade da vida vira palmeirense? Muda a sua convicção de mundo, muda a sua relação institucional religiosa, não muda de endereço ou de apartamento, muda de localidade na busca de um outro perfil de vida. E isso é acompanhado por uma série de sintomas inconscientes. Uma perda de vitalidade, de desejo, uma inquietude, uma apatia, uma fobia. Sem querer patologizar tudo, é que é muito comum ao longo, e a gente falou de carreira, jornada, que todos aqueles desejos que nós tínhamos ao longo da primeira metade da vida, tiveram que ser mediados e avaliados, alguns para tocar à frente, para ter adaptação e inserção social. Caso contrário, não trabalha, não se dá bem, não acha o lugar. A adaptação é fundamental. Mas a adaptação cobra uma taxa, do ponto de vista da alma. Cobra o seu preço, o seu tributo. Muitos dos desejos tiveram que ser colocados, não é que eles são apagados e dizimados da sua existência, eles são colocados na lixeira. Tem uma lixeira lá dentro de você. Eles não foram embora. Na medida que os significados, as imagens, vão perdendo essa energia, porque a nossa psique faz um trabalho, é uma das melhores amigas que nós temos. Alma, psique, interioridade, ok? Ela nos move a buscar novos sentidos, porque isso é compatível com a força da vida. Esse é um papo muito doido para uma instituição racionalizada como a universidade. E aí nós chamamos a crise da meia-idade. Sabe o que você vai fazer agora? Eu vou botar a mochila nas costas e vou fazer aquela viagem que eu queria fazer aos 20 e não fiz porque eu estava fazendo estágio. Eu agora vou buscar aquele meu primeiro namorado ou namorada que eu quis, mas eu casei com esse daqui, ó. Para! E aí, o que está acontecendo? Por um movimento absolutamente vital da realidade, da qual nós fazemos parte, que a nossa psique, como uma energia que não está pura, ela se liga a algumas imagens, sentidos, significados. Eu estou chamando isso de vocação interna,
de um chamado interno à sua revelia. Tio Freud falou que você não é dono da sua casa, porque nem tudo é racional. E eu estou querendo pedir para que vocês que, numa carreira, o planejado é importante, mas o contingencial tem um peso muito grande. Que o que é consciente deve me orientar, mas sou tomado por motivações ou desmotivações que tem hora que, por mais que eu leia o texto do clássico da estrutura social, ele não dá conta pela estrutura que vem de dentro, que está me animando e me provocando para o movimento, para a mudança. Não é uma mudança volátil, tipo Zeca Pagodinho, vida leva eu, mas é algo que me empurra para uma atualização e uma tomada de consciência de um outro nível, da interioridade. Então, aí vamos para a segunda metade da vida. Se o biológico, o social, não exclusivamente, for os tons para uma adaptação social necessária, que universidade, paper, palestra, exterior, ajudou, agora tem um conteúdo, tem uma pedagogia interna que está te levando a prestar atenção. Aí, brincando de novo com as metáforas, peço licença para quem entende no manejo da linguagem. Se a primeira metade da vida a pergunta filosófica existencial foi: o que a vida quer de mim? Na segunda, que me fez sair lá da minha casa, pegar a mochila, trocar de parceiro, time de futebol e profissão, tudo isso é empurrado pela seguinte pergunta: o que a alma pede de mim? Não no sentido esotérico, no sentido da psique, da interioridade, do inconsciente. Walter, termina agora a fala. O que isso tem a ver com a docência? Tudo. Porque a maior parte dos professores se encontra na fase adulta, são seres inacabados, em desenvolvimento. Porque sobre os professores, sobre cada ombro, né, não é à toa que os professores têm lesões de ombro e de coluna, porque existe a gravidade do mundo sobre ele, e ele coloca algo muito importante. De um lado, né, agora que está chegando na segunda metade da vida, a experiência de vida, os fatos da vida, porque se a primeira metade foi subir algo, renunciar a alguns desejos, fazer adaptações, negociações, investimento, mas várias outras imagens, a vida é trabalho, mas o trabalho não é só profissional, é o trabalho do erótico, do poético, do espiritual, que é difícil a gente concatenar e não tem fórmula que nos ensine. De um lado está a maior pedagoga da vida, que é a morte, e a segunda, o envelhecimento. E sabe que as duas falam em cada uma dos ouvidos? O que é que você vai fazer de agora em diante? Quando eu não tomo consciência dos movimentos do chamado da interioridade, eu projeto isso para os outros. E aí a gente vê abuso de poder nas relações entre médico e paciente, patrão, pai e mãe, fiz de tudo por você, você agora não me dá de volta. Nós projetamos aos outros, imagina na docência, quando a carreira docente, a alma daquele sujeito que não está mais só naquele papel, nós vestimos papéis sociais. Eu, Walter, o que eu penso, o que eu vou fazer hoje à noite, o que eu penso sobre a vida, eu não vou colocar aqui como pessoa física, porque eu estou atuando na persona. Eu estou usando a minha máscara, não porque eu sou fingido, porque eu estou já consciente e inconscientemente incorporando a minha função. Se você vier, o Caio, que me conhece, que é meu querido aluno, que veio gentilmente aqui, né, por conta e risco dele, ele conhece outras facetas, porque eu estou atuando num certo personagem. É preciso vestir a persona docente. Mas essa máscara da persona docente, que é fundamental, ela não sustenta o enredo da sua vida. Então, quando a gente fala de uma reflexão crítica aos docentes, é inclusive perguntar: qual é o lugar, o significado, o que te anima como docente na segunda metade da vida? Se eu pensar a vida não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona. Ajudar os professores a fazer a reflexão do lugar da docência, ainda que isso implique no abandono da docência e na busca por um outro projeto de vida, é ajudar esse professor e a sociedade. Mas nós começamos a nossa palestra acreditando que a docência tem sentido e significado. E se eu puder eleger um, é na escola
também, e na docência também, e não é à toa que a docência começa com o prefixo DEC, que é o mesmo de decoração. Na docência tem uma expectativa de beleza, criatividade, arte. E eu acredito que os nossos rituais de aula, nossos cerimoniais religiosos de aula, não institucional, de religação com a vida pelo saber, é dotado de uma beleza.